Olá! Hoje é dia de mais um vídeo aqui pro nosso canal, ou melhor, vai ser uma sequência de 2 vídeos e com direito a molde gratuito. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer um sutiã de amamentação, ou de amamentar, não sei como que chama aí aonde você mora. Mas você vai ganhar então o molde e na sequência, no nosso próximo vídeo aqui do canal, porque vão ser 2 vídeos, ok? Você vai aprender a fazer ele também direitinho com o passo a passo. Na aula de hoje, você vai pegar o seu molde gratuito, que fica no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem já está lá no grupo, é só ir pegar o molde, já baixar e imprimir. Quem ainda não está, aqui na descrição do vídeo tem um link que você vai clicar, você vai assistir um pequeno vídeo onde eu te ensino a baixar os moldes gratuitos e na sequência você vai entrar no grupo. Lá tem muito molde gratuito para você e com todas as aulas aqui no canal. Então lá você vai pegar na pasta dos sutiãs e vai pegar esse molde aqui. Baixa ele, imprime já certinho e na aula de hoje você vai aprender a montar o molde, né? Recortar o molde e também o tecido. Dessa vez aqui a gente usou o Deli Cotton, mas pode ser de microfibra também. Isso vai mais do gosto de quem vai comprar, certo? O que dura mais é a microfibra de poliamida. Mas o Deli Cotton, né, ele é um pouco mais confortável porque ele tem mais algodão. Então vai aí do gosto da sua cliente. Aqui, ó, sutiã de amamentar, vocês vão aprender direitinho como coloca o ganchinho para baixar ele aqui, olha. Tá? Como fazer as duas partes. E acreditem, vocês conseguem fazer sim. Assistam bem direitinho o próximo vídeo que eu tenho certeza que vocês vão fazer ele. E o legal do sutiã de amamentar é um sutiã que você consegue vender mais caro do que os outros sutiãs. Porque por mais que ele seja um sutiã simples, que não tenha bojo, não tem toda aquela parte de pôr viés, ele é um sutiã diferente, certo? Então você consegue fazer o custo dele e vender mais caro do que fosse um sutiã simples, normal. Tá bom, então? Como eu já falei, você vai escolher o tecido. Quem estiver fazendo o seu primeiro aí, eu sempre aconselho fazer de Deli Cotton, porque ele é um tecido que escorrega menos, então vai ser mais fácil para você montar ali e costurar. Mas se você já tem prática, pode fazer na microfibra de poliamida sem problema nenhum. Então, assim, pega o molde, como eu falei, na descrição do nosso vídeo. Depois, segue a aula de hoje para montagem do molde e corte do tecido. E aguardem o próximo vídeo aqui do canal que eu vou ensinar você a costurar ele passo a passo. E eu tenho certeza que você vai fazer essa peça aqui, desde que você acredite em você. Então, acredita que você vai conseguir fazer sim. Vou fazer o meu máximo possível para a aula ser assim muito boa e você não perder nenhum detalhe. Então, vamos agora para a aula de hoje. Então, a primeira aula do nosso sutiã de amamentar. A primeira etapa, como sempre, é o molde. E aqui a gente vai montar ele. E o primeiro detalhe a olhar é essa medida aqui, ó, 10 centímetros por 10 centímetros, que esse quadrado tem que ter. Isso tanto na horizontal quanto na vertical. Tem que ser exatamente 10, tá, pessoal? Não pode ser 9,8, nenhuma outra medida. Podem olhar ali como ficou exatamente 10 centímetros. Isso quer dizer que eu vou poder imprimir o restante do meu molde, certo? Olha aqui, também 10 centímetros exato. Tendo essa medida, aí sim eu vou pegar e vou imprimir o restante dos meus moldes, porque a impressão está em tamanho real, certo? Então, vamos começar aqui. Esse molde é bem simples, são peças pequenas, então é só cortar em cima da linha. E assim você já fica com o molde pronto. Ali no GG, talvez você vai precisar emendar alguma peça, mas se for, é uma peça só. O restante do molde é bem fácil mesmo. Então, aqui tá a lateral, né, ou a base do sutiã. Aqui tá um pedacinho da frente. Eu vou deixar vocês só assistindo enquanto eu corto o restante das peças, ok? Como eu falei, é só cortar tudo em cima da linha. Aqui eu já cheguei na última peça e eu quero que vocês prestem atenção que
essa peça aqui não é igual a outra, tá? Embora ela seja bem parecida. Depois eu vou explicar pra vocês na hora do corte ali e também na hora da montagem, principalmente. Eu explico por que uma peça fica pra fora e outra pra dentro no bojo e que elas são diferentes. Então, tá aqui todo o molde pronto. Agora, vamos cortar o tecido. Dessa vez, eu vou usar o Delicoton, certo? Mas você pode usar microfibra de poliamida sem problema nenhum. E o primeiro detalhe que eu olho aqui é o fio do tecido. Podem cuidar que o fio do meu tecido tá nesse sentido. Todas as peças mostram de que forma você tem que cortar. Não pode ser uma peça virada para um lado, outro para o outro. Segue certinho esses risquinhos aqui que você vai fazer correto. Olha, todas as peças têm. Vamos começar aqui, então. Dessa vez eu fiz um Delicoton, ou em alguns lugares chama de cotton, tá? Mas tem que ser assim bem macio, né? Que é um sutiã de amamentar, tem que ser bem confortável o tecido. Quase todas as peças aqui são duas que eu vou precisar. Então, por isso que eu dobrei o tecido, tá bom? Então, aqui eu dobrei, coloquei o meu molde aqui. Essa é a parte da base, né? Indo para as costas do sutiã. E eu preciso uma para cada lado, então, duas peças. Dobro o tecido e assim eu já consigo as duas de uma vez só. E ainda não corro o risco de cortar para o mesmo lado. Aí. Agora é só eu abrir aqui embaixo. E pronto. Já tô com a primeira peça aqui. Todos os moldes vêm ali escrito como você precisa cortar, quantos você precisa cortar. Aqui agora é a parte da basezinha ali da frente mesmo do sutiã. Essa daqui eu preciso de duas, só que de tecidos diferentes. Ela tem um dobre escrito ali, por isso que eu dobrei o meu tecido. E essa eu não abro. Quando tem o dobre, eu não posso abrir aquele lado. Só recortar o restante em volta. E essa peça aqui, você tem uma escolha. Você pode fazer de cotton, tá? A outra, se você não tiver malha aí, por exemplo, pode ser de cotton, ou depois a gente vai cortar uma vez de malha dela. Agora, é aquelas partes que eu falei pra vocês. A do bojo. Uma das partes do bojo. E elas são diferentes. Então, eu dobrei o meu tecido, né? Pra cortar de uma vez só e não repetir o lado. E aqui eu vou ir cortando em volta. Aí, o meu tecido tá dobrado, então tá saindo duas peças aqui, tá? E agora, essa outra, eu também preciso duas. Então, eu continuo aqui, cuido ali o fio do tecido, vocês viram, né? E aqui eu já vou cortando a outra parte. Então, se você tiver dúvida, é só cuidar lá na hora da costura, que vocês vão entender para que lado vai cada peça, aonde vai, tá? Porque como é um molde um pouco mais diferente do que aqueles moldes normais que vocês estão acostumados, de sutiã normal, então pode ser que assim, a princípio, fique um pouquinho aí na dúvida. Mas, você assistindo a aula lá da costura, você vai entender tudo. Tá aqui então, segui ali certinho o fio do tecido. Agora as outras peças que faltam. Também parte do bojo, essa daqui, eu tenho que escolher onde eu vou cortar. Também o meu tecido tá dobrado, porque eu vou precisar para os dois lados. Cuidei o fio do tecido, ali os risquinhos, tá? Aqui a gente faz esse vídeo um pouquinho mais rápido, que é para você não ficar tanto tempo só olhando como que é o corte. Então, aqui é o bojo, os dois estão aqui. Agora, falta só isso daqui, ó, que eu poderia cortar de cotton também, se você não tiver malha, mas se você tiver a malha de algodão, corte de malha de algodão, ok? Aqui não importa qual das malhas, até malha PV, se você tiver branca, você pode usar qualquer malha, porque é só o forrinho do sutiã. No molde ele tá pedindo malha 100% algodão, mas pode usar uma outra malha aí que você tiver, não tem problema nenhum. E se você não tiver outra malha, pode ser o mesmo cotton também, tá? Ou Delicoton, né? Que às vezes eu falo cotton, mas é Delicoton. E aí, olha só. Terminando a última peça. E agora, então, eu vou aguardar vocês no nosso próximo vídeo aqui do canal, que vai ser o da costura, para vocês aprenderem a montar esse sutiã de amamentar. Aguardo vocês lá.